Dá uma maçã dessa pra mamãe? Tá bom. Mamãe, isso aqui tá mais doce. Obrigada, meu amor. De nada. Nossa. Olha, se eu não soubesse PNL, eu ia achar que esse menino ia comer a maçã inteirinha. As duas, aliás. Não, né? é que a mãe ia Descer a lenha descer a nele. lenha nele. Então, pelo menos descer a bater lenha com cabo de nele. vassoura na cabeça do menino, hein? É verdade, Tadinho. verdade. Mas é a partir desse vídeo que a gente traz o nosso assunto de hoje, né? Sim, Que é? e dá pra perceber, né, o que ele queria agora, né? Vendo o final da história. Ah, eu acho que sim, né? Eu acho que sim. Mas fala aí. Então, hoje, no nosso Papo de PNL, nós vamos falar sobre intenção positiva. Exatamente. E o pessoal mandou algumas perguntas, né? Mandou. Foi inclusive através dessas perguntas, né, que a gente teve a ideia de trazer esse tema para esse papo de hoje. É verdade. Só que antes de a gente responder as perguntas do pessoal, vamos falar qual é o pressuposto que a intenção positiva está alicerçada, vamos dizer assim, Sim. né? Qual é o pressuposto que sustenta? Até porque intenção a positiva. gente sabe que a PNL ela está baseada, né, com esses que a gente chama de pilares ou crenças, né, que são os pressupostos, né? E um deles é exatamente que todo comportamento existe uma função, dentro desse comportamento existe uma função ou uma intenção positiva. E esse é um tema que gera muita polêmica, né? Muita polêmica. Principalmente nas aulas e quando a gente fala e cita isso, todo comportamento tem uma intenção positiva. E as pessoas falam assim, mas como assim? Como assim todo comportamento, né? As pessoas não conseguem Mas separar. porque não separa o comportamento da Exatamente. identidade. Ou a pessoa Ou a do pessoa comportamento. do comportamento, Exatamente. né? E aí acaba dando muitas confusões, vamos dizer assim. E tem um outro pressuposto também, que as pessoas fazem as melhores escolhas que elas podem Sim. naquele momento. E por que essas pessoas fazem a melhor escolha para o contexto, né? Porque elas não têm outras opções. Outras opções. Ou dentro né? da experiência delas, elas só acumularam aquilo de possibilidades. Então, elas terminam agindo de acordo com o que elas sabem. E não está certo, nem está errado. É de acordo com aquilo que elas sabem. Exatamente. Né? Por isso que a gente percebendo através da consciência de que esse pressuposto é uma crença, né? A gente com a percepção da visão da PNL, a gente pode perceber através do comportamento que a pessoa tem para executar alguma atitude, ou dentro de um hábito até, que ela está agindo em função de um objetivo que para ela é importante. Pode ser consciente, pode ser inconsciente. E por que surgem essas questões de é uma intenção positiva ou porque ela continua fazendo a mesma coisa? Né? Exatamente. Muitas vezes ela não está conseguindo atingir aquele objetivo e aí ela continua fazendo a mesma coisa. E repete. Quando criança, repete aquele comportamento porque consegue. Sim. Né? Porque fazer birra, né, para ter atenção. Fazer birra para ter atenção. Exatamente. Enfim, tudo isso está dentro desse tópico, vamos dizer assim, que é a intenção positiva. E nós recebemos algumas perguntas. Sim, né? fala aí. Acho que o pessoal olhou os nossos vídeos, deve ter ali pesquisado sobre a PNL. Que bacana, que legal. Né? E aí mandou algumas perguntas. Mas as pessoas precisam mandar também os vídeos no comentário, né, fazer as perguntas na página, aqui no nosso... embaixo do nosso vídeo, comentários, não inbox, né? O pessoal fica mandando inbox e a gente não consegue... Então, nas próximas perguntas, coloca ali embaixo para a gente poder já visualizar, todo mundo poder, né, que vê os vídeos visualizar, e aí juntos a gente consegue... assim a gente consegue pôr uma resposta lá de imediato. De imediato, todo mundo, né? isso. Pode ser que a sua dúvida seja a dúvida de outras pessoas. Então vamos lá, a primeira pergunta, Flávia, assim. Aceitar que um comportamento surja de uma intenção positiva torna-se esse comportamento correto? Claro que não. Claro né? que não. Aí a gente está aprovando o comportamento. O comportamento da pessoa. E não está fazendo essa separação entre o comportamento e a intenção que está dentro desse comportamento. E da própria pessoa. Só que a gente sabendo disso,
tendo conhecimento da intenção positiva, o que acontece conosco? O nosso estado interno fica melhor. Exatamente. E aí, quando nós estamos num estado interno mais adequado, com mais equilíbrio, nós conseguimos ver o que está acontecendo em volta. A gente já não reage de uma forma automática ou instantânea. Saindo dando porrada, já não sai, nada, não vai talvez pra você cima consiga da pessoa. parar, pensar, conscientemente você consiga reagir diferente, porque você consegue... a primeira coisa que vem em mente, então nesse comportamento a pessoa tem uma intenção positiva. O que ela quer com esse comportamento? Você consegue pensar antes. Você consegue pensar. Talvez isso ajude a você ter uma outra reação. Então isso vai ajudar. Também a gente pode, com base nisso, trazer outros pressupostos, né? Que, por exemplo, o mapa não é território. Por que a pessoa age daquele jeito? Porque ela aprendeu daquele jeito, de acordo com a experiência dela. Tudo isso tem uma influência, né, naquele comportamento. E aí a gente consegue saber que nós agimos de um jeito e essa pessoa tem um outro mapa, um outro modelo de mundo para viver, conviver. E acho que isso também faz surgir a maioria dos conflitos, né? Porque a gente não consegue compreender o outro. A gente, através da nossa experiência de mundo, o modelo de mundo, termina achando que os outros vão agir e reagir como nós agiríamos no lugar dela. Exatamente. Então, esperamos que tenhamos respondido aí essa pergunta. Vamos a outra aí. Vamos lá. Mas eu não consigo encontrar nenhuma intenção positiva em ser agressiva. Essa foi uma pergunta, né, que veio pra gente também. A pessoa não consegue encontrar nenhuma intenção positiva no fato dela ser agressiva. E ela continua sendo. E ela continua sendo. Você deu uma resposta antes, né, comentando sobre essa questão, porque a pessoa não consegue reconhecer que atingiu um objetivo com aquele comportamento. Então ela fica repetindo esse comportamento por todo e ela não tem as escolhas, né? Se ela não tem essas escolhas, o que ela faz? Ela continua repetindo porque ela não tem. Porque muitas vezes está inconsciente. Sim. Né? Dos nossos comportamentos, muitas vezes está inconsciente. Então, eu acho que essa é o grande benefício da gente se autoconhecer, se autodesenvolver, para tornar as coisas conscientes em nós. E aí a gente realizar a mudança que a gente quer para a gente. Então, muitas vezes, que nem no caso dessa pergunta, né, que ele nos fala que ele não reconhece nenhuma intenção positiva no fato de ser agressivo, que pode estar inconsciente a intenção positiva desse comportamento. Talvez o pessoal fique curioso para saber como que a gente descobre a intenção positiva dentro de um comportamento. Verdade, talvez fique curioso. Se você estivesse conversando com alguém, seria fácil, né? Porque você pode perguntar para ela, se você tiver uma certa intimidade, ou até mesmo num trabalho ali onde você está conversando com a pessoa, ou atendendo ela de alguma forma, você pode investigar a intenção positiva. Mas se a pessoa não está aqui, ou de repente essa pessoa já morreu, né? Como que a gente poderia identificar, ou pelo menos trabalhar com a intenção positiva dentro de uma situação como essa? Então, acho que vem muito daquilo que eu já falei, né? O fato de reconhecer que existe que existe a intenção positiva, que existe esse pressuposto que todo comportamento tem uma intenção positiva, eu já acabo me equilibrando. Sim, emocionalmente. E aí eu não vou ali de bate pronto, né? Então a pessoa fez alguma coisa, eu vou lá e dou na lata, respondo, sei lá, sendo mal educada, enfim, sendo agressiva. Né? Eu consigo dar um pouquinho... Eu fico imaginando assim, as pessoas que estão assistindo esse vídeo devem estar pensando em uma série de situações, né, atuais, né, que estejam acontecendo aí, em que talvez elas não consigam enxergar ou perceber a intenção positiva no comportamento dessas pessoas, né? Na mídia. Tá se falando de uma série de situações que acontecem que muitas vezes nos desconfortam e que a gente muitas vezes ficamos revoltados, né? A gente fica, de certa forma, chateado com as coisas que estão acontecendo. Então a gente fica criticando, julgando, e isso muda muito o nosso estado interno. Muda muito o nosso estado interno. A gente perde a esperança, a gente quer... Perde a autoestima. Exatamente, a gente quer largar as coisas, de repente desistir de alguma coisa. Exatamente. Então, porque a gente observa e não compreende. E esse olhar da PNL
ou pelo menos esses pilares que a gente chama de pressuposto, nos ajudam a exatamente otimizar a nossa relação com as pessoas, o que a gente chama de relacionamento, seja pessoal, relacionamento com a família, ou com colegas de trabalho, em todos os contextos, né, que a gente tem essa possibilidade de interagir com o outro, esses pressupostos vão fazer muita diferença no nosso dia a dia. Acaba sendo uma filosofia de vida, né? Com certeza. E aí tem uma outra pergunta que num determinado momento, né, uma pessoa fez dentro desse tema da intenção positiva, e aí ele fala assim, então vocês estão querendo dizer que a gente tem que concordar com o comportamento de todo mundo? Não tem que concordar com o comportamento de todo mundo? É claro que não, né? Concordar não significa aceitar, né? Se você tem como uma crença, né, o uso do pressuposto, você sabe como ele age, ou como você interage com o pressuposto, você vai perceber que concordar seria muito diferente de aceitar, né, ou acolher, porque é do outro. E aí, de novo, vem a questão do outro pressuposto, né, que o mapa não é território. Por que a pessoa agiu daquela forma e por que nós agimos da nossa forma, como nós entendemos e julgamos o outro. Então, a partir disso, não temos que concordar com o comportamento. E nem tampouco rotular a pessoa através do comportamento. Nós só temos que aceitar que o outro tem aquele comportamento porque tem uma intenção positiva dentro desse comportamento que atende, ou pelo menos faz com que nesse comportamento esteja atendendo a essa intenção positiva ser alcançada. Você sabe que quando eu uso muito, né, de perguntas assim no meu, porque eu aprendi que a gente tem que perguntar. Se a gente tem alguma dúvida, vai lá e pergunta. E isso me facilitou muito no meu dia a dia. Então, hoje em dia no meu trabalho, se eu percebo que uma pessoa, que para mim, ela está tendo um comportamento agressivo, por exemplo, eu chego nela e pergunto, escuta, por que você está tendo esse comportamento? E aí ela me fala. E ela me falando, eu consigo fazer essa interação com ela para que a gente verifique outras escolhas que ela pode ter e melhorar o nosso ambiente de trabalho. Isso facilitou muito os meus relacionamentos dentro do meu trabalho. Porque eu não vou dizer que, né, não quero explodir. Muitas vezes eu quero explodir. Parece aqueles desenhos que saem fumaça assim pelas orelhas. Só que agora eu consigo respirar, perguntar para ela me fala, e aí juntas a gente acaba encontrando uma solução. E aí fica muito mais leve eu saber que aquela pessoa tem essa intenção positiva, tem uma intenção positiva por detrás daquele comportamento. E nós mesmos, nós podemos fazer isso, né? Investigando a nossa intenção positiva, nós podemos adotar um comportamento diferente ou outros comportamentos, ou experimentar outros comportamentos que possam também atender aquela intenção. Né? E é por isso que a gente fala, né, que a PNL é totalmente auto-aplicável. Sim. E quando a gente faz aqueles inventários, né, internos, os nossos inventários, quando a gente reconhece as nossas coisas e vai percebendo onde a gente pode mudar. Sim. E vai fazendo novas escolhas. Por isso que a PNL é tão isso mesmo. Maravilhosa assim, né? Então, Flávia, olhando para esse vídeo, o que a mãe poderia, usando a PNL, oferecer de escolhas para essa criança? Bom, eu acho que vocês poderiam dar a resposta para a gente. Fica como sugestão dessa vez, a gente não vai entregar o ouro. A gente vai pedir a participação de vocês, que tragam, dentro do que vocês percebem, dentro do que a gente comentou aqui dos pressupostos, o que seria uma alternativa para a mãe, como um ensinamento para a criança, uma sugestão de escolhas novas, né, para a criança. Então a gente espera que vocês façam um comentário aí no vídeo. E aqui a gente vai dando também o nosso retorno para vocês sobre o que a gente vai percebendo das respostas que forem dadas. Então, até o próximo vídeo, a gente vai
trazendo os novos temas, continuem sugerindo temas, ideias e fazendo perguntas sobre o tema que a gente está trazendo aqui do nosso papo de PNL e que a gente possa trazer as respostas em futuros vídeos. Ok? Ok. Então até o nosso próximo Papo Papo de de PNL. PNL.